Vamos lá, meus nobres. Opa! Hoje é dia 17 de 2 de 2021, 16 horas e 55 minutos. Eu sou Robert Lan, a gente trabalha com vocês língua portuguesa no sétimo A e sétimo C. Sétimo A e sétimo C, essas aulas de língua portuguesa. Ok? Colégio Américo Souto, livro nosso aí do sistema Geração Alfa. Mas vamos lá? Meus nobres, houve uma mudança na disciplina que eu tenho que informar vocês hoje de forma bem clara. Antes eram dois professores, um de gramática e outro de redação. Agora, gramática e redação fazem parte de uma só disciplina, de um só momento, que é português ou língua portuguesa. E eu estou com vocês com gramática e redação na disciplina língua portuguesa. É apenas uma única disciplina agora. Nós temos um canal chamado canal Gramática Nobre, no qual nós colocamos lá os nossos vídeos, nossas aulas, nossas dicas, aulas gravadas para vocês e para outras pessoas também, vocês podem acessar lá, ok? Os vídeos 1 e 2, anteriores a este, estão lá no canal, nas aulas 99 e 104. Aí um pouquinho do nosso canal, do visual dele, certo? Vai mudar um pouquinho, mas Robert Lan, Gramática Nobre. Conceito super, ultra importante para todas as séries e para várias matérias também. O que é um texto? Alguém te pede assim, oh, gente, produz um texto aí. Aí você fica naquele choque. O que é um texto? A palavra texto tem vários significados. Vamos trabalhar texto hoje na ideia de texto verbal, texto escrito, texto com palavras. É todo enunciado que faz sentido para um determinado grupo em uma determinada situação. Robert Lan, eu não entendi. Você grave aí 3 palavras: enunciado, sentido e situação. O enunciado é o que você produz, o que você fala, o que você escreve. Sentido é se a informação que você trouxe faz sentido, é fácil de interpretar para aquelas pessoas daquela determinada comunidade. Você escreve uma redação para mim, eu vou ter que compreender, interpretar, entender. Mas por que eu posso entender? Porque a gente faz parte da mesma comunidade. Colégio Américo Souto, no caso aí, sétimo ano A e sétimo ano C. E qual é a situação? A situação pode ser formal, pode ser uma situação informal. Quando você brinca com seus colegas, quando você faz uma situação mais à vontade, você está numa situação informal. Mas você faz uma prova, faz uma seleção, registra alguma ocorrência, você vai estar numa situação formal. Aí o texto já pede uma outra elaboração. Ok, meus nobres? Então, texto é o conceito mais importante para a gente. Os outros a gente vai agregando, vai acrescentando gramática, redação, literatura, mas tudo vai girar em torno de um texto. Então, saibam bem o que é texto, anotem o que é texto, deixe seus comentários no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe. E no WhatsApp, deixe lá suas dúvidas também. Não deixem de participar das aulas. Mesmo sendo aulas gravadas, vocês podem participar onde? No nosso canal Gramática Nobre e no grupo do WhatsApp, do sétimo A, sétimo C ou no privado também. Bom, texto narrativo. É a aula de hoje na parte de redação, de literatura, é o texto narrativo. Aí nós colocamos uma imagem ali para você poder gravar de forma mais fácil e se lembrar do texto narrativo. A palavra pente. Pente tem 5 letras e cada letra representa um elemento do texto narrativo. Primeira palavra, personagem. Segunda, espaço. Terceira, narrador. Quarta, tempo. Quinto, enredo. O que é a personagem? É aquela vilã, aquela heroína, aqueles elementos que fazem parte da história. De quem você fala? Pode ser um herói, pode ser um vilão, pode ser, né, alguém que entre na história, que aconteça na história, que apareça na história, que você faça uma história real, conte uma história real ou uma imaginária, não importa. Personagens são aqueles seres que povoam a sua história. Espaço é onde ocorre a história. Numa cidade, no país, na rua, na casa, num barco. Narrador é aquele que conta a história. Às vezes o narrador também é personagem, quando ele faz parte da história, quando ele fala de si mesmo, eu, nós, a gente. E o tempo é quando passa a história, pode ser passado, presente, futuro.
pode ser um tempo cronológico que você conta, pode ser um tempo psicológico que você só lembra, se recorda. Quando uma personagem para assim, aí vem aquelas bolinhas e você começa a perceber que ele está lembrando de algo, ali é o tempo cronológico. E o enredo é o resumo da história. Hoje à tarde mesmo, na quarta-feira aqui, estava passando na Globo um dos filmes de Alice. Alice no País das Maravilhas. Se você fizer uma pequena abordagem sobre o filme, você vai contar assim, ó, Alice era uma menina que se perdeu, certo? Caiu numa árvore, caiu num mundo imaginário, um mundo fantástico, encontrou duas rainhas, uma rainha branca, uma rainha vermelha, se tornou amiga de uma delas e trouxe grande vitória para uma das rainhas. Ponto. Eu falei brevemente o enredo. E o enredo é isso. É um pouco de uma história. Ok, meus nobres? Alguma dúvida? Vamos lá. Bom, nas páginas 12 e 13 do seu livro que vocês vão receber, tem uma história chamada A Orelha de Van Gogh. O texto é um pouco maior. Eu trouxe apenas dois fragmentos, duas partes, para a gente poder ler, interpretar, perceber os elementos da narrativa e exercitar a parte aí de redação e literatura com vocês, tá bom? Vamos aproveitar também esse mesmo texto para a parte de gramática com substantivo e adjetivo. Vamos lá. A Orelha de Van Gogh, de Moacir Scliar. Pesquisem quem é esse autor. Estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia e não tinha como pagar. Um problema, né? Situação problema. Mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíra os estudos. O destino o confinara num modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Os fregueses gostavam dele, entre outras razões, porque vendia fiado e não cobrava nunca. Com os fornecedores, porém, a situação era diferente. Esses enérgicos senhores queriam seu dinheiro. O homem a quem meu pai devia, no momento, era conhecido como um credor particularmente implacável. Então, nós vemos aqui que é uma parte do texto A Orelha de Van Gogh, né? E é um texto narrativo. Como é que a gente percebe que é um texto narrativo? Primeiro ponto, existem acontecimentos. Eles estavam em algum lugar, eles, né, dialogavam, vendiam-se. Então, assim, estamos contando aí uma história de um vendedor. Mas quem conta essa história, quando eu vou dizer assim, meu pai, então uma das personagens é também um narrador. Chamada de narrador personagem. Que interessante. Não podemos perceber que a história se passa no armazém, porque é lá que eles conviviam. E as personagens, quem são as personagens? Bom, o filho, o pai, os clientes, os fornecedores, estas são as personagens dessa história. Que interessante. E o enredo, se você for resumir esse texto, vai dizer o seguinte: havia um menino cujo pai era vendedor, que vendia muito e também comprava muito. E, vez por outra, passava por crises financeiras. Eu te dei aí um enredo do texto. Então, como é que eu percebo que um texto narrativo, quando eu olho esses elementos? Encontro o personagem, encontro o espaço, o narrador, o tempo e o enredo. Tem mais elementos, mas esses são os mais importantes. O tempo é quando ocorre a história. No caso, ele falou assim, por exemplo, o homem a quem meu pai devia. Devia é passado. Não é deverá, nem deve, devia. Então, já ocorreu aquela ação de dever. Então, percebemos com essa leitura que temos nessas páginas 12 e 13 um texto narrativo, que é o nosso primeiro texto de 2021. Meus nobres, alguma dúvida sobre o pente? O que é o pente? Os elementos da narrativa. O pente é esse aqui, ó. Anotou? Eu anotaria, viu?
Bom, para casa, isso aí tirado do seu livro, temos 3 questões. A questão 1 fica para depois, para quando vocês estiverem com o livro em mãos. Mas a 2 e a 3 vocês podem responder facilmente. Quem é o autor do conto A Orelha de Van Gogh? Quem escreveu esse conto? Está lá na página anterior. 3. Quem é o narrador do conto? Isto é, quem conta a história? Quem conta a história é o narrador, mas é o narrador personagem, é o narrador observador. O que é narrador observador? É aquele narrador que fala de algo que ele não vivencia. No rodapé aqui, gente, tem assim, anote aí, explicando o que é autor e o que é narrador. Esta atividade é para vocês fazerem em relação ao quê? Ao tipo de texto que a gente viu hoje, que é o texto narrativo. Na próxima aula, vamos corrigir essas questões e entrar com texto narrativo tipo conto. Vamos agora tratar, com esse texto ainda, do aspecto gramatical, ou análise linguística, também chamada assim. Vamos tratar de 2 assuntos: substantivo, anota aí, e adjetivo. Eu já sublinhei aí algumas palavras e destaquei alguns negritos para a gente poder ganhar tempo com vocês. Eu vou falar apenas algumas. Por exemplo, a palavra pai, ali na segunda linha do texto. Por que pai está destacado? Porque é um substantivo. Como é que eu sei que é um substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Eu nomeio as coisas. Pai, mãe, tio, tia, janela, cadeira. Não importa se é pessoa, se é objeto, se é animal, se é cidade, de que é Aiquara, Poções, Salvador, Nova York. Você dá o Han na China e por aí vai. Você deu nome, eu tenho um substantivo. Fornecedores também é um nome. Dinheiro é nome. Imaginação é nome. Homem também é nome. Tudo que eu nomeio, eu declaro a existência, eu chamo de substantivo. Ok? Vamos tratar aqui de 2 substantivos: concreto e abstrato. Anotem aí: concreto e abstrato. O que é o concreto? É quando eu falo o nome de um ser que tem existência própria. Por exemplo, homem. O homem, o ser humano, ele existe por si só. Logo, é um nome, é um substantivo que concreto, ou seja, tem existência própria. O substantivo abstrato é aquele que depende do quê? Depende de um ser para existir. É algo mais subjetivo. Se eu disser assim, por exemplo, desejo. Desejo é um substantivo porque é o nome de uma sensação. Mas o desejo não tem vida própria, logo, o desejo vai ser substantivo o quê? Substantivo abstrato. Vamos tratar também aqui dos adjetivos, só para fomentar que o foco desse assunto é substantivo. Concreto, que é o ser com existência própria, e abstrato, com existência dependente de outro ser. Por exemplo, todas as sensações que nós temos, desejo, saudade, medo, são abstratas. Por quê? Depende da gente para existir. De algo que eu posso perceber que tem existência própria, o mouse, o computador, o notebook, eles são o quê? Concretos. Mas, ao redor do substantivo, algumas vezes vem uma palavra que qualifica. Por exemplo, digo assim, meu pai. Então, a palavra meu está qualificando quem? Pai. Se qualifica, nós chamamos de adjetivo. O que é adjetivo? Palavra que qualifica algo. Homem culto. Olha, tá homem culto, inteligente. Inteligente, culto. Estão qualificando quem? O homem. Se qualifica, se dá uma característica boa ou ruim, chamamos de adjetivo. Enérgicos senhores. Senhores, substantivo. Enérgicos qualifica senhores. Então vai ser substantivo, vai ser o quê? Um adjetivo. Meus nobres, alguma dúvida? Deixe nos comentários do canal ou no grupo do WhatsApp da escola, a gente vai responder. Na próxima aula, a gente já tem com vocês os comentários, certo? Atividade aí da parte gramatical, da parte linguística, também aí vocês vão responder
no caso, só duas letras, A e B. Revisão substantivo. Releia o início do conto, A Orelha de Van Gogh, façam isso e respondam as questões. Letra A diz assim: a palavra dinheiro nomeia algo concreto ou abstrato? Esse algo quer dizer substantivo concreto ou substantivo abstrato? Então, pesquise, verifique. Letra B diz assim: e a palavra imaginação nomeia algo concreto ou abstrato? Então, atividades bem fáceis. Espero que vocês tenham bastante sucesso. Não deixem de revisar para vocês terem êxito para as próximas aulas. Próxima aula a gente vai comentar essas questões, tirar dúvidas e dar sequência com tipo de texto conto. Valeu, meus nobres. Um abração, viu?